Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Que felicidade, que alegria ter você aqui em mais um vídeo. Que alegria poder compartilhar com você ensinamentos preciosos, conselhos, direcionamentos da parte de Deus. Trazemos alguns conceitos psicológicos também que é importante para as nossas vidas. Mas acima de tudo, compartilhar com você algo dos céus para a sua vida. É muita satisfação poder ser um canal de bênçãos aqui para a sua vida, tá? De poder ser a ferramenta que Deus usa para te encorajar, para te ajudar a se erguer, para te dar ânimo dentro do que você precisa e necessita para uma vida com mais completude. Antes da gente entrar no vídeo de hoje, de fato, nós vamos falar aqui hoje sobre hábitos. Você tem hábitos? Provavelmente todo mundo tem hábitos, né? Mas seus hábitos são construtivos, são destrutivos? E qual é o hábito número 1, ou pelo menos entre o top 1 ali, ou top, os melhores, os maiores hábitos que vai mudar a sua vida? Antes da gente entrar nesse assunto, eu quero que você, se ainda não é inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, clica aqui em algum lugar aqui, acho que é do lado de cá, que você vai se inscrever nesse canal e se inscreva nele, ativa o sininho de notificações e quando você ativar o sininho de notificações, você marca aquela caixinha marcando todas, porque ali você vai dizer para o YouTube que toda vez que eu subir um vídeo novo aqui nesse canal, você vai ser notificado, você vai receber essa notificação aí lá no seu e-mail, falando, olha, tem vídeo novo lá, vai lá, curte lá, vai lá assistir, tá? E fala em curtir, aproveita também e deixa o seu like, que deixa o seu gostei. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo que faz sentido, que as pessoas estão gostando, que é um vídeo bom e que vale a pena recomendar para mais pessoas, tá bom? Eu conto demais com a sua ajuda para a gente crescer esse canal. Se essa palavra de alguma maneira impactar o seu coração, se Deus falar com você de alguma maneira, não esquece de compartilhar esse vídeo. Manda para alguém, manda no grupo da família, manda para alguém lá que você sabe que precisa receber essa palavra e eu tenho certeza que Deus vai falar no coração delas também, tá bom? Hoje eu quero falar um pouco aqui, na verdade, sobre o poder do hábito. E mais do que o poder do hábito, eu quero falar sobre o hábito, um hábito que vai transformar a sua vida em todos os aspectos. Vai mudar a sua vida em todos os aspectos. Existem muitos hábitos, né? Todos nós temos hábitos. Você acorda de manhã, você vai, lava o rosto, escova os dentes e você faz isso todos os dias. Isso é um hábito. E é um hábito saudável, um hábito positivo, porque afinal de contas, se você não fizer isso, ninguém vai falar muito perto de você, não. As pessoas vão, tudo bem, mas porque o hábito que você tem te promove saúde, higiene. O hábito de tomar banho promove higiene. O hábito de se exercitar na academia ou fazer em casa ou onde você quiser, mas o hábito de movimentar o seu corpo, fazer exercícios físicos, promove saúde. E são hábitos positivos, são hábitos bem-vindos, são hábitos que estamos promovendo coisas boas para o nosso corpo, para a nossa saúde. Hábito de comer, né? Tem gente que come ali em determinado horário certinho, claro que ninguém vive sem comer, não tem como você simplesmente não comer, né? Então isso acaba sendo mais que um hábito, mas tem pessoas que gostam, têm o hábito de comer, de fazer as suas refeições sempre dentro dos horários certinho, né? Tem outras pessoas que são mais tranquilas com isso, comem qualquer coisa, comem em qualquer horário, e isso também prejudica. Isso também, de alguma maneira ou de outra, são hábitos, mas são hábitos contraproducentes, porque ela vai comer fora do horário, ela vai se alimentar coisas que não são saudáveis e, claro, que uma hora ou outra esses hábitos vão trazer para ela a resposta, né? Então a gente precisa entender que hábitos moldam a nossa vida. Se eu tenho hábitos saudáveis, eu vou ter uma vida saudável. Se eu tenho hábitos destrutivos, se eu tenho o hábito de procrastinar, de ficar muito mais tempo maratonando séries do que fazer o que eu preciso fazer, se eu tenho hábitos de mentir, por exemplo, todos os meus hábitos, eles moldam quem sou eu de uma forma ou de outra. Mas eu preciso ser intencional com os meus hábitos. Hábitos, ele funciona da maneira automática. Quando a gente tem um hábito, por exemplo, você não quer acordar cedo todos os dias para ir para o trabalho.
Mas você precisa criar o hábito de acordar cedo para o trabalho de uma forma intencional. Afinal de contas, você precisa trabalhar, sustentar a sua casa, sustentar a sua família, e você acorda muito mais cedo do que você gostaria, às vezes 4, 5 horas, 6 horas da manhã, enfim, para poder ir para o seu trabalho. Isso é um hábito. E aí acontece que naquele dia que você não vai trabalhar, você acaba acordando no mesmo horário. Por quê? Porque se tornou um hábito na sua vida. E esse hábito é intencional. Você sabe, se você não acordar naquele horário, você vai perder o horário de trabalho e, consequentemente, vai perder um dia de trabalho. E aí vai descontar do salário, aquela coisa toda que você de fato não quer, não gostaria. Então tem hábitos que precisam ser intencionais. São hábitos que precisa ser de propósito. Afinal de contas, a gente tem um objetivo maior. É aquela história, né? Aquela coisa que dizem por aí, que criança, né? Que criança faz o que gosta e adulto faz o que é preciso. Então a gente precisa ter hábitos intencionais. Porque hábitos eles podem ser construtivos, pode construir uma vida melhor, pode construir uma saúde forte para as nossas vidas, mas também ele pode ser destrutivo. Tem pessoas que têm hábitos ruins de fato, né? Às vezes de bebedeira, às vezes hábitos de drogas e tudo mais, e isso prejudica ela como um todo, a saúde, o psicológico, prejudica a vida dela como um todo. Tem pessoas que têm hábito de falar mal dos outros, e isso também reverbera de uma forma ou de outra. Isso também ecoa contra ela de uma forma ou de outra. Então os hábitos, eles ajudam a ser quem nós somos. Eles ajudam a construir a vida que nós gostaríamos ou que não gostaríamos. A nossa vida é formada por hábito. E qual que é o interessante do hábito? É que quando eu faço isso repetidas vezes, isso se torna automático. Por que faz isso? Olha só como o nosso cérebro, Deus é tão poderoso, faz a gente tão perfeito. Tudo que eu faço repetidas vezes, isso se torna automático no nosso cérebro. E por que às vezes é tão difícil mudar um hábito? Por que às vezes é tão difícil eu inserir um hábito na minha vida? Porque todas as vezes que eu começo a fazer algo novo, meu cérebro gasta muito mais energia para que eu desenvolva aquilo, para que eu faça aquilo. É muito mais difícil começar algo novo, a começar um hábito novo na minha vida, seja qual for, a menos que seja hábito para ser prazeroso, né? De assistir Netflix o dia inteiro é muito fácil. Mas o fato é que é muito mais difícil eu fazer algo intencional por conta de que eu gasto mais energia para poder fazer isso. Mas, quando eu faço isso repetidas vezes, a ciência explica que um hábito, para que ele se torne hábito, eu preciso fazer isso pelo menos 21 vezes. E aí ele já começa a se tornar hábito. Mas mesmo depois dessas 21 vezes, para reforçar isso, eu preciso passar a barreira ali dos 90 dias fazendo isso. Mas o fato é que, por que acontece esse processo? Para que o nosso cérebro automatize aquilo. Você não faz nenhum esforço para escovar os dentes pela manhã. Você simplesmente acorda e vai escovar os dentes. Você não faz esforço, ou não é sacrifício, claro que não é para todo mundo, tomar banho. Porque você naturalmente já faz isso. Você sabe que é preciso e está tudo certo, você vai. Não tem aquele esforço, aquele sacrifício todo para que você tome banho, por exemplo. Porque o nosso cérebro automatizou. E, voltando ao exemplo de acordar cedo para ir trabalhar, nos primeiros dias, na primeira semana, vai ser sacrifício demais acordar cedo, trabalhar. Meu Deus, tem que tomar cuidado para não perder a hora, mas depois de um tempo vira automático. Às vezes você acorda até antes do despertador, não é verdade? Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro automatizou aquele processo, aquele hábito, automatizou aquela ação como sendo uma ação corriqueira. Ou seja, ele sintetizou aquilo, ele disse, ele precisa fazer isso todos os dias. Isso aqui, então, precisa ficar automático. Precisa acontecer de maneira simples, fácil, para poder poupar a nossa energia. Mas eu te falei no começo do vídeo que eu quero trazer para você um hábito que pode mudar a sua vida. Mudar a direção, o curso da sua história. E que hábito é esse? Existem os hábitos produtivos, existem os hábitos que promovem energia, existem os hábitos que promovem saúde, mas também existem os hábitos destrutivos. Existem os hábitos que fazem você perder a sua saúde, fazem perder o seu equilíbrio emocional. Enfim, a gente precisa ser seletivo com os nossos hábitos e precisamos estar atentos e sermos intencionais quando a gente quer algo na nossa vida quanto aos nossos hábitos.
Agora, o hábito mais importante que pode transformar a sua vida é o hábito da oração. Exatamente isso. E eu não estou falando aqui de religião. Por que algumas pessoas não oram? Por que algumas pessoas não conseguem mais orar? Porque elas ligam a oração à religião. Porque elas ligam oração, orar, o fator orar, à religião. E a oração em si não tem nada a ver com a religião. A oração em si não está ligada à religião. Está ligada com Deus, com o Criador. Está ligada com o Pai. E por que a oração é algo tão importante? Eu vou te trazer alguns benefícios da oração. Mas antes eu quero compartilhar com você um texto muito poderoso que está aqui em Mateus, no capítulo 21 e no verso 22. Um texto bem pequeno, mas diz assim: e tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Mais uma vez. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. A oração, ela não é um monólogo. A oração, ela não é aquilo que só eu falo. Eu preciso entender que a oração é um momento de comunhão com Deus. É um momento de interação com o sagrado, com o divino, independentemente de credo religioso. Mas eu preciso entender que a oração, ela me traz intimidade com Deus. Intimidade com o Espírito Santo. E é como se você tivesse um amigo, como se você tivesse alguém. Imagina você tendo alguém, um pai, de repente, né? Que é uma figura ali. Mas você não conversa com esse pai. Você não tem. Você chega em casa, entra pro seu quarto, não dá bom dia, não dá boa noite, não fala nada. A relação fica estranha, fica arranhada. E com Deus é a mesma coisa. A oração, ela é uma conversa com Deus. Eu vou falar mais em outros vídeos sobre a oração, mas a oração ela não é aquela coisa repetida, aquela coisa, frases prontas, que você está ali sempre repetindo, precisa repetir cento e poucas vezes, não sei quantas vezes. Isso não é oração. Isso pode ser mantra, pode ser qualquer coisa, menos oração. Então, a oração é uma conversa com Deus, é eu me abrir com Deus, é eu falar com Deus. Mas principalmente, eu estar atento para ouvir a voz dele. Eu estar atento para ouvir o que ele quer me falar. E ele vai falar comigo de várias formas. Vai me dar um sinal, vai usar alguém, ele vai me fazer com que eu perceba que ele está falando comigo, que aquilo dali é um direcionamento dele. E esse aqui é um passo muito interessante na oração. Quando eu oro, eu tenho direcionamento. Quando eu oro, eu tenho uma vida de oração, hábito de orar, eu consigo, dentro do mundo espiritual, abrir portas que jamais seriam abertas na minha vida. A oração, ela promove essa abertura de portas. Ela promove direcionamento para a minha vida. Às vezes eu quero fazer algo, mas aquele algo vai me prejudicar no futuro. E eu não tenho essa percepção, nós, seres humanos, não temos a percepção de entender o que vai acontecer na frente. Mas se eu tenho uma vida de oração, o próprio Espírito Santo coloca no meu coração, coloca na minha mente, não faça isso. Usa um vaso, dá um sinal de que aquele caminho que eu quero percorrer é um caminho que vai me prejudicar lá na frente. Aquela pessoa, aquela amizade que de repente eu estou começando ali a fazer amizade com aquela pessoa, na oração eu tenho direcionamento que aquela pessoa não é uma pessoa interessante para estar fazendo amizade com ela. É uma pessoa falsa, é uma pessoa que vai querer, invejosa, é uma pessoa que vai querer destruir a minha vida de uma maneira ou de outra. A oração, esse contato com o Espírito Santo, essa amizade, essa proximidade com o Espírito Santo, me traz direção. A oração te traz vitórias, te traz bênçãos, portas abertas. Olha o que nós lemos aqui: tudo quanto pedirdes em oração. Tudo que eu peço, tudo que eu preciso, as minhas necessidades são atendidas através da oração. Os meus propósitos, a Bíblia fala sobre projetos, os meus projetos são atendidos e são abençoados através da oração. A minha vida profissional, a minha vida pessoal, a minha vida amorosa, relacionamentos, amizade, tudo é completo, tudo é
dá certo, flui. Não estou dizendo que se você orar, ter uma vida de oração, a sua vida, você não vai ter problemas. Não, pelo contrário, você vai ter problemas, mas os seus problemas ficarão muito mais fáceis de resolver através da oração. Os problemas que em qualquer pessoa, para qualquer pessoa, seria uma montanha gigantesca, para você vai ser só algo pequeno. Por quê? Porque você não está atravessando isso sozinho. Você está pautado na oração. E o mais importante de tudo, a oração te traz intimidade com Deus. A oração te traz comunhão com Deus. Você está próximo de Deus. E estar próximo de Deus significa proteção. Lá em Salmos capítulo 91, a Bíblia fala sobre isso. Sobre a proteção de Deus para aqueles que estão guardados na sombra do esconderijo do Altíssimo. Então a oração te traz essa intimidade com Deus. E intimidade com Deus te traz proteção, te traz segurança, te traz livramentos. Quantos livramentos que nós recebemos, que nós nem sequer sabemos que foi um livramento. Porque dardos inflamados, obras preparadas, a Bíblia fala em Isaías que toda obra, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Quantas obras do inferno Deus já destruiu em nosso favor? Quantos planejamentos do inimigo Deus já destruiu a nosso favor e a gente nem sabe, nem fica sabendo. Por quê? Porque Deus está nos guardando. Existem aqueles livramentos que a gente recebe, que a gente percebe. De repente um carro que passou ali desgovernado, passou perto, tirou um fio e você falou, meu Deus, que livramento que o Senhor me deu agora. São livramentos que a gente percebe, que a gente está atento. Mas existem outros livramentos que a gente não percebe. Existe muita coisa no mundo espiritual, principalmente, que acontece que a gente não está presente, a gente não está atento para isso. E a gente recebe esses livramentos através de viver uma vida, de implementarmos o hábito da oração na nossa vida. Eu quero te encorajar. Eu vou falar mais em outros vídeos sobre a oração, como você deve orar, qual que é a forma de fato que Deus ouve as nossas orações, mas eu quero te encorajar. A Bíblia vai falar em Tessalonicenses, orai sem cessar. Ou seja, crie o hábito de orar. Quer dar certo na vida, quer dar certo nos seus projetos, quer dar certo nos seus sonhos, quer realizar, quer conquistar. E acima de tudo, quer ter garantia da eternidade, tenha uma vida de comunhão com Deus. E só é possível ter uma vida de comunhão com Deus através da oração. Através de buscá-lo ao Senhor. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis. Olha só, buscar-me-eis e me achareis. Ele deu a garantia. Ele falou, se você me buscar, você vai me achar. Tem gente que se sente longe de Deus, Deus esqueceu de mim, Deus não está nem aí para mim, mas não está buscando. Não procura viver uma vida de oração. Às vezes não ora nem para dormir, nem para comer, nem para agradecer a Deus pelo dia. Aí fala, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Não, você que abandonou Deus. Você que não está buscando. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis. Mas quando? Quando eu buscar de todo o coração. Não é obrigadamente. Não, buscar de todo o coração. Amém? Que essa palavra venha de contra o seu coração. E que a partir de hoje você tenha em mente, eu preciso ser intencional. Eu preciso reservar um dia no meu dia com intenção clara de orar ao Senhor. De ter uma vida de oração. E você não precisa começar com 2 horas de oração. Ora 5 minutos, 10 minutos. Vai orando. Passe o seu dia com Deus. Tá lavando louça ali, de repente a irmã tá lavando louça, tá fazendo alguma coisa. Enquanto estiver fazendo, tenta orar a Deus. Você não precisa estar de joelho. Oração não é cumprir protocolos. Oração é falar com Deus. Fale com o Senhor do seu jeito, da sua maneira. Não precisa de seguir nenhuma regra. Só fale com Deus. Só converse com Ele. Ele está disposto a ouvir a sua petição, o seu clamor. Ele está disposto a te ouvir. Fale com Ele. Que Deus venha abençoar a sua vida, meu querido. Deus venha abençoar a sua vida, minha querida. Eu quero que esse vídeo vá de encontro ao seu coração. Compartilhe esse vídeo também, se você acha que esse vídeo pode abençoar alguma pessoa que você conhece. Manda lá para essa pessoa, tá? E não se esqueça que se você ainda não é inscrito no meu canal, clica e se inscreva nele aqui agora, para que você fique por dentro dos próximos vídeos que eu estou postando aqui para você, tá? Aproveita e digite aqui no comentário aqui se você tem o hábito de oração, se você não tem o hábito de oração, quantas vezes você ora por dia, como é que tá a sua vida com Deus. Digite aqui nos comentários, vai ser importante para a gente bater um papo por aqui também, tá bom? Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.